Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico de PIF. PIF é a peritonite infecciosa felina, uma doença bem grave causada por coronavírus que acomete nossos gatos de estimação. Nos últimos anos, com a descoberta de novos tratamentos para PIF, bem interessantes esses tratamentos, a gente acredita que está acontecendo um super diagnóstico de PIF. Ou seja, muitos gatinhos que não têm a doença são condenados, são caracterizados como PIF por um exame clínico errôneo e uma solicitação de exames também errônea da parte do médico veterinário. Então, hoje, a minha intenção aqui é auxiliar os colegas médicos veterinários que ainda não têm uma experiência legal com PIF, os estudantes de medicina veterinária e também os tutores de gatos, né? Porque eu acho que a informação, quando a pessoa é bem informada, ela consegue ali até avaliar se o diagnóstico do gatinho dela está sendo bem feito e auxiliar colegas, né, a procurar bons veterinários que consigam diagnosticar para fazer o tratamento correto. Eu sou a doutora Giovana Mazzotti, sou médica veterinária, trabalho há mais de 20 anos na medicina felina, sou professora também, e esse vídeo não é uma aula, é um resumo, bem resumido, tá ok? Então vamos lá, gente. Esse resumo que eu fiz, ele é embasado no último boarding europeu, que é um grupo de estudo muito grande sobre medicina felina, que a gente leva muito em consideração o que eles colocam ali, porque são grandes estudiosos. E aqui está a foto, né, desse resumo. Vocês veem que é um resumo que não é tão bem resumido assim, né? Por quê? Na verdade, está extremamente bem resumido, que quando eu dou aula de PIF, são 2, 3 horas de aula de PIF, né? É porque o diagnóstico é complexo. Não é um exame que a gente faz, ou 2 exames que a gente faz, que a gente consegue chegar no diagnóstico de PIF. E o que é complicado? Como é uma doença que a evolução costuma ser bastante rápida, quanto mais tempo eu perco, mais o relógio está correndo e menos chance eu tenho de salvar esse animal. Então, a minha intenção é que vocês talvez não guardem tudo, mas se lembrem e voltem nesse vídeo para assistir várias vezes quando pegar um gatinho com suspeita de PIF, para seguir esse passo a passo de forma célere, porque é muita coisa que precisa ser feita. Começa sempre com sinais clínicos histórico do animal. E, gente, eu sou clínica, trabalho com felinos há muito tempo, mas sou professora de clínica médica de gatos, né? E a gente sabe, lá na semiologia, que é aquela ciência que ensina como fazer, né, o exame físico, a anamnese, que a gente, exceto em casos de emergência, sempre inicia uma consulta com anamnese. Anamnese, para quem não é médico veterinário, ainda não aprendeu isso, né, dentro do curso de medicina veterinária, são as perguntas que a gente vai fazendo ao tutor. Essa anamnese precede o exame físico, sempre. Então, eu tenho que sentar com o tutor, conversar e entender o caso. Essas perguntas não são aleatórias, elas são para nortear a gente para o diagnóstico em cima da queixa que o tutor está tendo daquele paciente. Então, olha só, esse gatinho sendo jovem, abaixo de 2 anos de idade, é extremamente mais comum ter PIF do que um gato adulto. Os gatos mais idosos também têm, mas não tanto, tá, gente? PIF é uma doença que acomete filhotes, tá? Ou jovens adultos, gatinhos ali de 2 anos, 1 ano e meio, são jovens adultos, ok? Os gatos machos são mais acometidos, os gatinhos de pedigree, de raça pura, porque a gente tem linhagens de gatos, né, que são acometidos por PIF, e a PIF, lá na aula de PIF eu falo sobre isso, é uma doença que tem um papel genético muito importante, uma herdabilidade grande, né, dessa deficiência em combater o coronavírus mutado. Então, esses animais que têm filhotes que desenvolvem PIF, eles devem ser tirados da reprodução. Como acomete normalmente animais jovens, é de se esperar que esses animais não se desenvolvam direito. Então, são animaizinhos que ficam para trás no crescimento, que às vezes não conseguem se alimentar de forma adequada, eles tendem a ser mais magros, pelo nem sempre é bonito, é um pelo mais opaco, né?
se eles entram na idade reprodutiva, também é bastante comum que esses gatos não consigam ter filhotes. A inapetência, letargia, e isso pode ser cíclico. Então, em alguns momentos do dia esse gato está mais ativo, em outros momentos ele fica menos ativo, a gente sempre lembrando que é um filhote, que tende a brincar muito, ok? Olha como é importante o exame oftálmico. As anormalidades oculares, como mudança de íris, nistagmo, né, anisocoria, tudo isso pode estar acontecendo. Esse animalzinho ele pode ter tanto as mucosas mais amareladas, né, ictéricas, e aí o melhor lugar para olhar a coloração de mucosa de gato é lá no palato mole, pode acontecer, assim como elas podem estar mais pálidas, porque vocês vão ver no exame de sangue a anemia acontece, ok? Sinais neurológicos podem estar associados, tem outras doenças, inclusive virais, que causam isso também, mas oftalmológico e neurológico junto, a gente sempre caminha pensando que pode ser PIF, não é um diagnóstico fechado, mas sim é provável que seja PIF. Se esse gatinho tem histórico de outros irmãos, né, ou histórico familiar de gatinhos que desenvolveram a PIF, também é mais provável. Alguns gatinhos fazem diarreia, vômito, constipação quando esse vírus está acometendo o intestino do gato. E é muito, muito comum no histórico. Era um gato saudável, um gato feliz, um filhote querido, que foi para a clínica veterinária, fez a vacina, passou aí 3, 4 semanas, ele começa a ficar doente. O que acontece? Foi a vacina? Não foi a vacina. É o estresse de tirar de casa, de tomar uma injeção, e aí você vai me falar, poxa, então não vou vacinar, não vou castrar. Mas quando ele entra na puberdade, também é extremamente complexo. Ou se ele desenvolve uma doença do complexo respiratório, que a doença debilita o animal, a PIF também aparece. Então a gente fica meio que numa balança. É sempre mais interessante ainda castrar, é sempre mais interessante ainda vacinar, por mais que a gente saiba que isso é um fator de estresse, tá? Gatos de vida livre, gatos de rua, gatos de fazenda, dificilmente vão desenvolver PIF. Sabe por quê? A PIF, ela se desenvolve em aglomerados. Tem a ver com a constante exposição ao vírus e mais o fator genético, tá? Mas a gente não vai falar disso hoje, eu vou falar só de diagnóstico. Depois a gente colocou o gato na mesa e vamos fazer o exame físico desse animal, depois de toda essa conversa com o tutor. É muito comum que esse gato tenha febre, mas às vezes lá no consultório, quando você afere a temperatura desse gato, ele não apresenta febre. Por que ele não apresenta febre? Porque essa febre costuma ser intermitente. Alguns períodos do dia ele está com febre, depois ele não tem mais, depois ele tem febre, depois ele não tem mais, mesmo quando não tratado. E essa febre, minha gente, é de origem inflamatória, não é uma febre de origem bacteriana. Então não adianta dar antibiótico para esse gato, não caia nessa falácia, ok? As membranas mucosas, como eu falei para vocês, agora sim, né? Se o tutor ainda não relatou, você vai abrir a boquinha, olhar o palato para ver se ele está ficando ictérico. Às vezes o gato já está todo amarelo ou pálido. Palpação abdominal, gente, a medicina ela tem um passo a passo. O pessoal hoje em dia vai e manda para a imagem, mas não palpa o gato, tem que palpar o abdômen dele. Muitas vezes só na palpação, ainda mais sendo filhote, você consegue sentir esses órgãos. E é muito comum que os órgãos estejam aumentados de tamanho. Isso chama organomegalia. Às vezes você sente grânulos e até tumores dentro do abdômen desse animalzinho. Então faça a palpação abdominal, tá? A ausculta dele. A ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar pode ter abafamento, porque aquele derrame, né, aquele líquido que pode se formar no abdômen, ele também pode se formar no pericárdio e na pleura. Então precisa ser auscultado. Cada sinalzinho de mais que vocês veem no slide é a alta possibilidade de ser PIF e cada sinalzinho de menos a baixa possibilidade, ok? Bom, exame ocular, olha o tanto de alteração que pode ter no olhinho e olha o tanto de alteração que pode ter no exame neurológico. Ou seja, fica a dica, não sabe fazer exame oftálmico no gatinho, não tem toda a aparelhagem, porque tem aparelhagem para fazer exame, tem que chamar um oftalmologista bom, que seja capacitado para fazer os exames oftálmicos, porque às vezes você olhando, o olhinho do gato está perfeito, mas ele tem alteração em câmera posterior. Se você não tiver uma aparelhagem, você não vai conseguir ver. Então, o oftalmologista e o neurologista,
ele precisa estar ali do seu lado, se você não tiver, obviamente, essa habilidade, essa aparelhagem que o oftalmologista tem. Gato com suspeita de PIF tem que passar pelo oftalmo, ok? Tá combinado? Vamos seguir em frente. Priapismo, aumento do escroto e múltiplos nódulos cutâneos, eles são bem indicativos de PIF, mas eles são bem raros. Então, quando você observar, óbvio, junto com os outros sinais, pense em PIF, mas é difícil de acontecer, tá? A gente vê poucas vezes. O gato mais magro, ali um score abaixo de 5 da escala de score corporal, que vai até 9, e derrame bicavitário, ou seja, se ele tiver líquido em mais de uma parte, líquido livre, a gente já desconfia seriamente que seja PIF, tá? Bom, fiz exame físico, fiz anamnese, vou coletar sangue, bioquímicos, o que é importante? Albumina, globulina, bilirrubina, fosfatase, ALT. Claro, outras coisas são importantes? São, porque, por exemplo, se um grânulo no rim está muito grande, ele pode causar uma doença renal nesse gato. Mas esses exames que eu te falei, eles são extremamente importantes. A PIF, ela se confunde muito, muito, muito mesmo com a colangite, que também a gente vai pedir esses exames. Se a fosfatase ALT estiver muito aumentada, por exemplo, você não vai pensar em PIF, você vai pensar em colangite. Mas elas leves aumentadas sim, você vai pensar em PIF. A razão albumina-globulina é importante, muito mais do que a quantidade delas sozinhas e muito mais do que a contagem de proteínas totais. Essa razão abaixo de 0,4 é bem indicativo de PIF, e quando a gente for dar uma completa, eu converso com vocês o porquê disso acontecer. Mas a gente sabendo que essa razão abaixo de 0,4 é importante, a gente já junta com o restante dos sinais que vocês observaram na anamnese e no exame físico, tá? E titulação de anticorpos? Sozinha não significa absolutamente nada, né? A titulação de anticorpos, ela pode ser feita e se ela é positiva, alta, é quantitativo, possível de ser PIF. É uma cruz de possibilidade. E se ela está abaixo, uma cruz de ser negativo. Você não consegue eliminar um gato e falar que ele não tem PIF porque a titulação de anticorpos está baixa, e você também não consegue fechar o diagnóstico de que é PIF sozinha titulação de anticorpos. Precisa do restante, ok? Então, teste rápido não vale a pena. Bom, se esse gato fez efusão, facilita o meu diagnóstico, ok? Para ele não é bom, mas para o diagnóstico é mais fácil, porque eu vou fazer ali 4 exames com esse líquido. Eu vou drenar esse líquido, vou fazer análise de líquido cavitário, vou pedir relação albumina-globulina, vou fazer teste de rivalta e vou pedir PCR ou imunocitoquímica desse líquido. Olha quanto exame que a gente está fazendo para tentar chegar num diagnóstico. Então, se esse derrame cavitário tiver em mais de um local, é mais possível de ser PIF do que sendo num único local. E a característica desse exame é um transudato modificado. Normalmente é um transudato modificado, às vezes até um exudato, mas o transudato modificado é o mais comum. Ele tem muita proteína, por isso que o teste de ribalta está positivo. E ele tem baixa celularidade. E quais células que a gente encontra ali? Principalmente macrófago, neutrófilo e alguns linfócitos, ok? Tem que ter macrófago, tem que ter macrófago. É muito difícil não ter macrófago, ok? E a relação? Essa razão albumina-globulina, ela também abaixo de 0,4 é altamente indicativa, e se ela for acima de 0,8 é mais difícil de ser PIF, do sangue acima de 0,6. Essas análises precisam ser feitas de forma célere. Bom, e a PCR desse líquido ou a imunocitoquímica? Excelente fazer, excelente. Qual é o único problema? Muitas vezes os laboratórios não fazem imunocitoquímica ou imunohistoquímica. Eu faço lá na clínica porque eu tenho uma parceria com o laboratório da UNB, o professor Márcio Botelho, para técnica. E eu comprei os reagentes para poder fazer o diagnóstico mais correto e mais célere dos meus pacientes com suspeita de PIF. Mas eu não conheço no Brasil, deve até existir, mas eu não conheço. Se vocês souberem, inclusive, coloca aqui pra gente, né? Vai ajudar, não é propaganda, realmente é para ajudar a medicina felina para quem quer fazer essa técnica em outros locais. Mas o que eu sei que todo mundo consegue fazer e que também não desmerece em nada é a PCR.
Só que essa PCR, minha gente, ela tem que ser quantitativa. E ela é para coronavírus, ela não precisa ser uma PCR específica para PIF. Na verdade, nem existe isso. Né? O laboratório às vezes vende como um marketing, mas não existe. PCR de coronavírus quantitativa. Você vai pegar esse líquido, não é o sangue, é o líquido, e vai pedir para fazer. Deu lá uma carga alta de vírus, com todos os sinais compatíveis, você fechou seu diagnóstico de PIF. Não deu. O laboratório de confiança, tem muito laboratório ruim, hein, gente? Cuidado com isso. Laboratório de confiança, a titulação deu baixa. A carga viral deu baixa na PCR, talvez não seja PIF. Mas se você ainda desconfie, passa e faça uma ultrassonografia, coleta o material que você está achando de órgão estranho com PAF, punção aspirativa, e manda fazer a técnica. Se mesmo assim deu negativo, vai procurar outra coisa, não é PIF. Veja que a PCR ela é a última coisa a ser feita. Você não precisa esperar o gato chegar ao resultado de tudo, mas eu preciso do restante, entende? O hemograma dele vai me trazer poucas informações, normalmente é uma anemia, óbvio que eu preciso saber, porque eu preciso tratar essas coisas todas, né? Pode ter neutrofilia, então pense, ele pode ter neutrofilia, ele pode ter febre, e muitas vezes a bactéria não existe ali, não adianta entrar com antibiótico não, ok? Bom, se esse gato não tem efusão, veja que eu não tenho material fácil ali para PCR. O que eu vou fazer então, chegando até aqui? Ultrassom. O ultrassom vai me guiar e eu vou coletar esse material com punção aspirativa, né? Não é sangue, é baço, é linfonodo, né? Granulações que podem existir ali. E aí esse material eu vou mandar fazer PCR e aí vai ficar exatamente igual o que eu falei da efusão. Deu positivo é positivo, deu negativo você continua desconfiando, faz outra técnica ou então coleta um material mais robusto, né? Normalmente a gente não faz porque não vai submeter o gato a uma cirurgia para fazer imunohistoquímica, ou seja, o histopatológico, que seria o padrão ouro, né, do diagnóstico, mas a gente não submete o gato à cirurgia normalmente porque ele está muito debilitado. Outra possibilidade é que se o gato tiver lesão neurológica, é coletar, então, o líquido, né, o líquor desse gato. Coletar líquor é muito importante. Muitas vezes a gente faz ressonância magnética, procura de umas formas mais precisas onde é que está a lesão, e aí a análise desse líquido, da mesma forma, vai ser desse material coletado, que é onde mais possivelmente você vai encontrar o vírus, é onde ele está atuando. E por fim, não menos importante, o oftalmológico. Né? O gato, se ele tiver uma lesão oftálmica, você dá uma sedadinha só para ele ficar mais quietinho, pinga colírio anestésico e coleta com seringuinha de insulina o humor aquoso desse gato, e desse humor aquoso você faz a PCR quantitativa, o que facilita muito o nosso diagnóstico para os gatos que não têm uma efusão clássica, né? Que aí fica bem mais difícil. Com isso, gente, a gente encerra esse super resumo aqui que eu dei para vocês, né, de diagnóstico de PIF. Lembra, é uma coisa muito resumida, muito enxuta, e eu espero que possa ajudar colegas profissionais, futuros colegas profissionais e também tutores de gatinhos que se preocupam com a saúde desses bichanos. Obrigada!